Muito bom dia, Sobral. Muito bom dia, região noroeste do estado. Eu estou chegando com Deus. Muita paz, muito amor e muito carinho. Sempre, sempre transmitindo aos vossos corações. A hora da verdade, o fato do dia em questão, sem mistério. O programa Edival Filho Ajuda passa a apresentar Falando Sério. Falando Sério. Vamos ao nosso Falando Sério. Falando sério. Vamos falar de relacionamento a dois. Hoje em dia está um tanto quanto mais difícil ser duradouro. Eu tenho 62 anos, vou falar com a experiência desse tempo todo. São alguns pontos necessários para que um relacionamento venha a dar certo. Na minha opinião, um dos primeiros é você não se relacionar com uma outra pessoa novo demais. Não pode, Edival? Pode. Se você tiver a sabedoria para começar a se relacionar cedo, sem estarem juntos debaixo de um teto, para conhecer um ao outro, tudo bem. A fase do namoro, namore bem, demore bem. Por quê? Porque a partir do momento que você passa a namorar com uma pessoa, ela na casa dela e você na sua, mas vocês vão estar em contato frequente, você vai poder conhecer um ao outro, porque na medida que os dias passam, a intimidade vai acontecendo, você vai conhecendo melhor um ao outro, sem essa de querer se casar e já irem morar juntos, é um dos pontos. Outro ponto, quando for se relacionar e que tomarem a decisão de que vão morarem juntos, nunca queira morar com mais ninguém, nem com o sogro, a sogra, os pais do homem, nem com os pais da mulher. Dificilmente vai dar certo. Até porque, quando, repito, a gente passa a conviver, a coisa, se não houver muita união e muito amor, vai sempre ter um atrito lá com os componentes da casa. Vamos trazer o Carlos Aguiar, porque, todo Falando Sério que eu fizer aqui, todos os domingos, eu fiz um desafio com o Carlos Aguiar. Ele tem algo a falar. Qualquer assunto, e o assunto é escolhido por mim, e é na hora que eu chego aqui. E o Carlos Aguiar, o assunto que eu falar, nós temos a opinião do Carlos Aguiar, que está retratada, vamos dizer assim, em seus livros, em especial no último livro do escritor Antônio Carlos Aguiar. Bom dia. Bom dia, Edival Filho. Bom dia, Ana Célia. Bom dia, Fabinho. Bom dia aí toda a sua audiência. Bom dia, imprensa. Estou aqui hoje em um local, chama-se Áreas do Cavalo, porque é um grande evento que está acontecendo e eu tirei um tempinho para falar com você, entendeu? É o Circuito 4 Solite Obra lá. Mas eu não poderia deixar de dizer que, se eu falando sério, sempre é uma lição de vida. E é uma das coisas mais importantes na nossa vida. É o matrimônio, é a família. E através dela a gente constrói tantas coisas boas, como se não souber utilizá-las, também a gente destrói. Porque os caminhos são livres, né? Há as consequências que não são. E aí, você falou, bacana demais, para que tenham um casamento duradouro, né? E eu posso falar um pouquinho de cadeira, porque dos meus 68 anos, 45 é de casado, e construímos uma família, que o casal dá exemplo, né? Não adianta querer uma família boa, se você realmente não é bom. Não vai conseguir. E outra coisa que você falou, quem casa, quer casa.
vamos falar, a convivência a dois é a dois. A mais de dois é quando nasceu os filhos. Se não vem os intrometimentos, aquelas coisas que você poderia fazê-lo, tira a tua intimidade, a tua liberdade, e eu também parto desse princípio. Se prepare, pense, para depois você partir para uma coisa muito séria, que chama-se matrimônio. Outra coisa que é fundamental, sabemos que não existe casamento perfeito. Todos têm divergências. Verdade. A divergência já começa por pensarmos diferente, já somos divergentes. Mas temos que usar a sabedoria, a tolerância, que é sendo tolerado que se tolera. Com sabedoria que a gente consegue vencer as adversidades. Isso. E manter-se unidos, porque não é fácil no mesmo teto, todo dia, as mesmas coisas, se a gente não utilizar, não se reinventar, se não for um pouco diferente a cada dia. O que você acha disso? Eu acho que você complementa muito bem o nosso Falando Sério. Eu teria muito mais para falar. Por exemplo, o exemplo, você não pode desrespeitar ele ou ela um ao outro, porque a partir do momento que os dois resolvem morarem juntos, se casando no padre, no civil ou amigavelmente, os filhos vão nascer. E se você não tiver o autocontrole de uma sustentabilidade, de um equilíbrio do relacionamento, os filhos vão, porque você sabe, né, Antônio Carlos, os nossos ouvintes, que a partir do momento que a criança é gerada, mesmo na barriga, ela tem que ter amor, e depois sem haver briga, sem haver desunião, porque tudo isso vai influir num mau andamento, numa boa criação dos filhos. Edivaldo, na verdade, as pessoas são às vezes intolerantes, não se toleram, e cada um parte para o seu destino, para outro caminho. E ele pensa que vai encontrar no outro caminho só flores. Às vezes os espinhos estão nos outros caminhos. O primeiro caminho era o caminho certo. Ele não tolerou, não aceitou e acha que vai encontrar santas ou santos. E às vezes deixa a santa em casa, deixa o santo e vai mexer com outro bicho. Eu acho que é isso. E a família é tudo, a família é a base, a família é o nosso esteio. Nada melhor do que uma família unida e Deus no coração. Quem tem tudo isso, tem o que precisa. Tem suas dificuldades? Tem. Se não tivesse, nem prestava. Se as coisas fossem como pensássemos, se fosse do jeito que a gente queria, a gente não se preocupava. O que você tem que ter coragem de enfrentar o medo, de enfrentar o desafio. Nós estamos em uma gincana aqui agora, nesse circuito, e tem cheio de plaquinhas. E qual foi a minha plaquinha? Aceita o desafio, porque viver já é um desafio. As coisas acontecem para nós de maneira que às vezes não são fáceis, mas você desafia, aceita o obstáculo, aceita o erro e corrige ele. É isso que eu penso, é isso que eu procuro fazer com que a gente tenha uma vida melhor no meio dos amigos, no meio da família, no meio do empresarial, enfim, até porque você não consegue viver sozinho. Aquele mais importante, mais poderoso, mais, vamos lá, endinheirado, ele não sobrevive sozinho, ele precisa de alguém, ele precisa de mordomos, ele precisa de motorista, ele precisa de médico, ele precisa do agricultor, ele precisa da lavandeira, ele precisa de tudo. Mas é isso, Edivaldo. O meu abraço a você, mais uma vez, a todos os seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade. A gente tem que ser a gente. Daqui um dia você não é ninguém, você não é você não tem personalidade e ninguém sabe quem é você. O meu caso, eu digo, sei de onde vim, de onde estou e aonde pretendo chegá-lo. Não nego a minha origem, não nego que eu preciso viver em comunidade, em união, comigo, com a família e com Deus, porque se você não for feliz, se você não tiver essa coisa boa, você vai viver amargurado, chateado, arrogante, prepotente, e a humildade nos leva aonde a gente quer chegar. Meu abraço, um beijo no coração, um abraço a Dona Eulina, um abraço a não citados, sinta-se abraçado. Fica com Deus em paz, tchau. Valeu, Antônio Carlos Aguiar, direto de Brasília.